Um super prazer mais uma vez estar aqui nesse webinar da FIA, do nosso curso Stakeholders ESG. Estou aqui hoje representando o professor João Maurício Boaventura, que coordena este curso, e que me dá a honra aqui de mediar essa discussão tão importante. Mais uma, né? Com o pessoal do Matos Filho, mais particularmente Adriano, o Henrique já entrará também. Olá, Lilian, pelo apoio, não é isso? Que então vai debater mais uma vez a questão regulatória, assim, em ESG, não é isso? Então, apenas o pessoal que está chegando aí, né, cientizá-los de que a gente tem essa série de webinars que a gente chama de comunidade stakeholders ESG, né? Isso. A gente acredita que mais do que apenas sala de aula, estudos de caso, etc., é muito importante que a gente traga com pessoas convidadas, casos empresariais, entre outras coisas, e esta é uma das razões pelas quais essa série aí, com essa organização, esse escritório de advocacia que a gente tanto admira, que é o Matos Filho, não é isso? Então, agradeço ao Matos na palavra, na presença da Adriana aqui, o Henrique, que estará conosco já entrará, né? Nessas correrias do dia a dia, né? Isso, nós hoje estamos aí sempre muito corridos, ele já vai entrar daqui a pouquíssimos instantes. Boa noite a todos aí que estão se manifestando no chat. Por gentileza, façam perguntas, certo? É muito importante esse momento, né? Então, participe. Eu vou, inicialmente, já passar a palavra, então, para a Adriana Matos, né? Isso, que é advogada, especialista em direitos humanos, né? Para quem tem acompanhado aqui os nossos webinars, já conhece a Adriana e já sabe da grande contribuição que ela tem dado, e as pessoas estão até reverberando, assim, o conhecimento, a didática da Adriana. Coisa impressionante, Adriana. Parabéns. Ela se denomina como uma pesquisadora multidisciplinar sobre as questões de desenvolvimento sustentável e direitos humanos, e tem mestrado em políticas públicas pela EASP da Fundação Getúlio Vargas, né? Isso entre também cursos fora do país, e tem uma presença de liderança nessa instituição que todos respeitamos e admiramos, que é o Matos Filho. Então, sem mais delongas, Adriana, quero lhe passar a palavra, então, para que a gente possa seguir com esse webinar aí. Muitíssimo obrigado pela generosidade do seu tempo, tanta gente, nós estamos trabalhando tanto, né? E você está aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos, pessoal, tudo bem? Quem já me conhece, é bom vê-los de novo. Tem sido um prazer fazer esse trabalho junto com a FIA. A gente já está no quarto, né, Lilian? Seminário em parceria. Temos mais dois pela frente. A ideia hoje é falar um pouco sobre a regulação ESG e todas as questões relacionadas aos setores principais, onde a gente tem alguma determinação aqui no Brasil relacionada à transparência, a práticas. É, e, de pronto, eu gostaria de deixar claro a importância desse assunto hoje. Como o professor Edson falou, eu tenho feito alguns cursos fora do Brasil para, né, respirar um pouco novos ares e conversar com profissionais de outros lugares a respeito do que tem sido praticado lá fora. A gente tem muito contato com outros escritórios, com reguladores, e, de fato, por mais que não pareça, o Brasil está bastante avançado na questão da regulação ESG, né? É um dos poucos países que começou a regulação sobre o assunto na perspectiva de mercado. Então, ao invés de as coisas acontecerem tematicamente, como se espera, né, uma regulação relacionada a clima, uma regulação relacionada a resíduos sob a perspectiva ESG, uma regulação relacionada a direitos humanos, uma regulação relacionada a due diligence, na forma de legislação mesmo, né, de leis, a gente tem acompanhado um movimento muito peculiar do mercado brasileiro, principalmente ali desde 2021, né? Especificamente desde da metade para o final de 2021, das entidades regulatórias setoriais. Então, a gente tem aqui um papel muito forte da CVM, a gente tem um papel muito forte da SUSEP, que é a entidade de seguro, e a gente tem um papel muito forte também do Banco Central do Brasil. E o mais curioso sobre esse processo é que é um processo regulatório, não dá para dizer que são regulações estanques. As regulações do Bacen, por exemplo, em setembro de 2021, elas foram recentemente atualizadas para incorporar mais alguns elementos, trazer mais alguns detalhamentos a partir da implementação pelas instituições financeiras. A gente vai passar um pouco sobre cada uma delas, mas só dando esse panorama geral, esse processo regulatório tem sido bastante peculiar, porque ele tem
ele é pautado na participação social, né? A gente tem a regulação da CVM relacionada a companhias abertas, a regulação da CVM relacionada a fundos, a regulação da SUSEP e a regulação do Bacen, todas elas passaram por processos de consulta pública, de longa duração, inclusive, muitos deles remetem a 2020 ainda. E essa consulta pública contou com a participação de diversos setores, né? Tanto os entes regulados, as entidades que estavam sendo reguladas, como também diversas entidades de setor. A gente participou de algumas, escritórios de advocacia, associações, federações empresariais, e houve uma discussão muito clara sobre o que se pretendia com essas regulações, que era avançar temas de sustentabilidade no nosso país, né? E avançar sob a perspectiva principalmente de transparência e governança. Para quem assistiu às aulas anteriores, a gente explicou um pouco que o G é o que sustenta tudo, né? Não existe prática socioambiental, transparência socioambiental, sem existir governança socioambiental. E o que essas regulações trouxeram foi a estrutura do G, né? A transparência faz parte do G. Toda essa estrutura do que é esperado, tipo, de políticas, de práticas, de gestão como um todo, principalmente gestão de riscos, mas gestão como um todo, captura de oportunidades, e as normativas conversam entre si. Ao longo do seminário hoje, a gente vai falar um pouco sobre a regulação da CVM e um pouco de contexto das companhias abertas, que é além da regulação da CVM. Vai falar um pouco sobre fundos, que a gente tem uma regulação e uma autorregulação. A gente vai falar sobre as regras do Bacen e as regras da SUSEP, e vocês vão ver que muitos dispositivos são similares e muitas estruturas são similares. Isso mostra que as nossas entidades reguladoras estão olhando umas para as outras para definir a regulação a ser estabelecida a título de mercado, né? Então, por exemplo, os riscos sociais, ambientais e climáticos que vocês vão ver ao longo aqui da apresentação são riscos que estão previstos exatamente dessa forma em todas as regulações. Então, a ideia de hoje é a gente passar um pouquinho por tudo isso. Obviamente, não vamos esgotar, cada regulação tem um detalhamento, tem atualizações recentes. A gente, inclusive, fez uma apresentação completamente nova para vocês, porque nas últimas 2 semanas a gente teve alguns desenvolvimentos. A gente vai começar por companhias abertas, passando por fundos, depois vamos para a regulação de instituições financeiras e, por último, de seguros. Então, vamos trazer esse panorama para vocês e quem sabe vocês concordem comigo no final de que estamos bastante avançados comparado com o resto do mundo. Agora eu vou passar a palavra para o professor Edson apresentar Henrique, que ele chegou. Excelente, Adriana, muito obrigado pela tua introdução. Henrique, muito obrigado aí por estar conosco, esforço aí, né? Você também numa super correria, super agradecido. Quero então apresentar o Henrique, né, que é assessor de empresas nacionais e também estrangeiras, instituições financeiras, né? Muita experiência também com investidores e uma ampla gama de assuntos relacionados ao mercado de capitais e questões societárias nisso. O Henrique tem expertise na estruturação e execução de oferta pública iniciais, o IPOs, né? E no Brasil e também no exterior. Então, a experiência internacional é importante, né? Eu quero também destacar o que o Henrique trabalhou, né, isso como advogado internacional no escritório Milbank LLP, também em Nova York, nos Estados Unidos, e tem se dedicado, assim como a Adriana, à prática de ESG, né, com especial foco na estruturação do pilar de governança corporativa. Então, estamos aqui em excelentes mãos, né? Muito obrigado, Henrique, também pela sua participação, viu? Generosidade do seu tempo aí, é sempre tão difícil. Muito obrigado, viu? Imagina, obrigado você aí, Edson, pela oportunidade da gente falar desse assunto que nos últimos tempos, né, Adriana, tem sido cada vez mais, ainda bem, cada vez mais recorrentes aqui no nosso dia a dia, né, na nossa prática, seja por uma demanda dos investidores, seja por um movimento do regulador. Então é bem bacana, porque, especialmente, enfim, fazendo apenas uma introdução aqui do meu lado, como advogado de mercado de capitais, então especialista em IPOs, em follow-ons, ou seja, em ofertas públicas, mas especialmente no IPO, quando a empresa abre para a bolsa, né, abre para os investidores, pega o registro na CVM pela primeira vez,
Então a gente sempre lidou muito bem com disclosure, né? Sempre foi tá inerente, né? O objetivo, o grande objetivo no fundo, né, do Estado querer proteger o investidor, ele é dando full disclosure, né? Uma simetria de informação para todo mundo. Então disclosure sempre foi algo que estava no nosso dia a dia, mas agora a gente começa a ver uma mudança de que não basta só o disclosure, mas eu quero ouvir um pouco sobre esse tema, eu quero ouvir um pouco sobre esse tema, e esses são os temas que aí nos dão um pouco mais de proposta, eu diria, é super bacana para a gente trabalhar com isso, porque realmente a gente está vendo a mudança acontecer. Primeiro, inclusive, por demandas dos investidores, Edson. Quando a gente começou no boom da pandemia, a retomada de ofertas públicas, a gente percebeu que não tinha nenhuma oferta que ia para o mercado para acessar os investidores, né, para captar dinheiro dos investidores, se não tivesse um slide durante a apresentação de roadshow que falasse sobre alguma questão ESG da companhia. Ou seja, a gente já começou a notar, antes mesmo de boa parte dessas regras que estão aqui, que nós vamos falar para vocês hoje, um movimento do investidor, dos bancos e, consequentemente, dos investidores, né, os bancos de investimentos que fazem o approach, que fazem o acesso, fazem essa parte mais de marketing, mas já nos pedindo a necessidade de explorar um pouco mais, é lógico, muito incipiente ainda, mas a gente começou a ver essa demanda. E aí, em seguida disso, vem o regulador de vários setores, como a gente vai falar aqui, e começa a emanar a divulgar essas normas sobre os temas, sobre esse tema, que a gente acredita que é só o começo, né? A gente tem visto muita audiência pública, saiu mais uma hoje agora sobre também questões de demonstrações financeiras, né, Adriana? Então, assim, é um movimento que a gente tem uma visão que acho que não para mais, Edson. É daqui para a gente fazer outro, atualizando com novas regras e novas regras e novas regras, por mais que acho que tenha aí uma novidade desses movimentos né, ESG, que a gente vê muito nos Estados Unidos. Eu acho que seguindo aqui a Europa, e que é o que a gente mais olha, o Brasil vai agora dar uma... Já estamos, como a Adriana falou, numa posição diferenciada, e eu acho que tem tudo para seguir, até porque a agenda da CVM agora para os próximos 2 anos, inclusive, vai se analisar muito do disclosure que ela exigiu nessas regras novas que a gente vai falar hoje. Ou seja, o regulador disse, trouxe regras novas e vou começar a olhar para ver como o mercado está se mostrando quanto a isso. Então, realmente, acho que é um movimento que veio para ficar. Eu vou falar um pouquinho aqui acho que a Adriana, a gente estava ali com um slide um pouco das regras que nós vamos passar. Eu vou falar um pouquinho sobre aqui a parte, antes da gente entrar na parte mais setorial, então aspectos específicos de regras relacionadas à instituição financeira, específicos para seguradoras, enfim, vamos falar de uma maneira geral sobre companhias, especialmente, obviamente, que o foco aqui, companhias abertas, né, que tem aí essa responsabilidade maior e uma regulação mais aí extensa, inclusive. Esse vai ser esse foco, então essa primeira parte um pouco mais genérica, porque abrange todas as companhias, depois a gente entra mais no específico, né? Então acho que aqui, a primeira coisa que acho que vale a gente lembrar é que desde a Constituição de 88, né, até antes da Constituição de 88, aqui com a lei da SA, mas com a Constituição de 88, acho que consolidou, de fato, essa questão da função social, né, função social da propriedade privada, enfim, a função social da empresa, já não é mais, já não tem aquele olhar, e o Brasil já na frente, se você for comparar com outros países, já não tem aquele olhar somente para o lucro. O lucro é uma vantagem, é um plus, também, mas uma empresa tem outras responsabilidades também. Isso sempre esteve, o interessante de falar isso sempre esteve na nossa regulamentação. O Código Civil de 2002, quando mudou, né, saiu um pouco mais do individualista, foi mais um pouco para a sociedade como um todo, né, a própria lei de mercado de capitais, e agora a gente tem as regulamentações específicas dando muito mais detalhe, mas em termos de princípio, sempre estava aqui. A lei da sociedade por ações já mencionava a função social da empresa, né? E também tinha lá a questão sobre as responsabilidades sociais, né, dos administradores, enfim, trazendo um pouco aqui para vocês só para resgatar algo que essa não é a novidade, não é uma questão mais principiológica, mas para lembrar que esse assunto sempre existiu, pelo menos no âmbito
da lei e da doutrina aqui no Brasil, né? Então, acho que a ideia aqui é para falar um pouco sobre isso. E agora entrando um pouco no principal assunto que veio evoluindo junto com o mercado de capitais das letrinhas ESG, que é o principal assunto que eu digo, não estou dizendo em termos de importância entre cada um deles, mas o assunto que já estava muito em voga e que sempre foi evoluindo, que é o governança, é o G, né? O governança do ESG é algo que sempre houve essa preocupação na própria lei, com a estruturação dos níveis de governança, da relação entre o conselho e a diretoria, da proteção dos acionistas minoritários por meio de defesas, de mecanismos de defesa em caso de alienação de controle, mecanismos de defesa para ele colocar um representante no conselho, né? Então, governança sempre foi um assunto, de certa forma, mais aprimorado, né? De certa forma, um assunto que já juridicamente já estava um pouco ali na raiz, né, da própria legislação. E, claro, a Bolsa veio também evoluindo ao longo do tempo. Então, a Bolsa, uma companhia, para se listar e ter as ações negociadas, ela precisa ter o registro na CVM, né, tornar-se uma companhia registrada na CVM categoria B ou categoria A. Categoria B, ela só pode emitir títulos de dívida, em resumo aqui, né, pessoal? E categoria A, ela pode, então, negociar ações. Ao fazer essa listagem na CVM, ela já está sujeita a uma série de obrigações muito relacionadas à disclosure e à governança. Do tipo, por exemplo, você vai fazer uma assembleia, você tem que ter uma proposta da administração, convocar com antecedência, para que o investidor, o acionista, o sócio, né, o acionista, que tem aquele papel, consiga entender bem o que vai ser discutido, tenha todas as informações necessárias, não tenha ninguém negociando com uma informação privilegiada. Então, sempre, a partir do momento que ela vira uma companhia aberta, a governança ela já passa para um outro patamar de governança pelo simples fato de fazer um registro na categoria A. Ao se listar na B3, para negociar as ações na B3, ela pode escolher segmentos de listagem, que nada mais são do que segmentos que trazem requisitos de governança corporativos, cada um mais evoluídos, mais aprimorados que os outros, e aí ela vai ganhando um selo, né? Então, onde as ações dessa empresa é negociada? Ela é negociada num novo mercado, que é o principal segmento de governança da Bolsa. É onde há mais requisitos de proteção, é onde há mais exigências de disclosure, é onde o mercado se sente mais protegido, é onde onde as empresas querem estar, porque você vai ter um retorno, né? Até tem essa comprovação de estudos da B3, de que empresas que realmente têm uma governança mais aprimorada têm um retorno maior ali do investimento. O segmento do novo mercado passou por uma reforma grande em 2017. Ele já foi um segmento muito revolucionário, né, aqui desde a sua criação, no começo aí né, dos anos 2000, enfim, e ele já trouxe conceitos muito modernos que outros países hoje em dia chegam nessa conclusão. Claro que tem alguns pontos polêmicos, que tem argumentos para ambos os lados, por exemplo, uma questão de uma ação, um voto, né? Esse princípio de que cada ação deveria ter somente um voto para você conseguir acomodar a exposição política, né, o poder político desse acionista também com a exposição patrimonial. Esse tema é um tema que nos Estados Unidos, por exemplo, na maior parte das companhias não é isso, né? Você tem aquelas companhias com super votos em que você consegue manter o controle de uma companhia com uma parcela pequena do capital em termos financeiros. Então, o novo mercado ele já trouxe para a gente discussões super interessantes em níveis de governança por si só, antes aí de começar o tema, né, de quando de fato ali o tema ESG chegou aqui para a gente. E, obviamente, outras empresas não necessariamente chegavam no novo mercado porque não atendiam um requisito. Por exemplo, bancos. Era muito comum que instituições financeiras, que nós vamos falar um pouco mais para frente, não conseguiam acessar o novo mercado. Por quê? Porque eles não preenchiam um requisito. O principal deles era de ter uma ação, um voto. Eles precisavam ter ações preferenciais por uma questão de controle, de manutenção de controle e de voto e de acionistas estrangeiros, de controle de quem estava no quadro acionário. Então, eles antes estavam no nível 2, que permitia você ter ações preferenciais. Hoje em dia isso já mudou. Mas o que eu quero dizer que a governança
dependendo do segmento da B3 que você estiver, que a companhia estiver, nós já estamos falando de níveis de governança, nível 1, nível 2, né, o Bovespa+, que é o segmento de acesso, que é o transitório, ou você pode simplesmente se listar no tradicional. Aí você não tem requisito nenhum, você simplesmente pega o registro na CVM e está lá na B3 negociando. Mas, de forma muito interessante, que nós vamos falar para frente, a B3 acabou de fazer a sua primeira regra ESG, né, pura, vamos dizer assim, que talvez a mais divulgada, eu não digo a primeira, porque obviamente nós já estamos falando de governança, mas que realmente agora chamou a atenção, principalmente pela questão diversidade, e ela fez isso para todos os regulamentos. Isso é uma questão para qualquer nível que você esteja. Então, não é só para quem está lá no novo mercado, que é o segmento mais aí difícil de entrar, mais aprimorado, vamos dizer, mais evoluído em termos de governança. Serve para todos, né? Para qualquer um desses. Então, a B3 tem regras que servem para todos, além dessas aqui, vamos dizer assim, específicas de cada um. E nós vamos falar um pouco mais para frente dessa questão da B3, tá? Outro documento, então, tirando a CVM, com as suas regras genéricas, né, que eu digo genéricas mais amplas que eu digo, né, sobre cada transação, cada operação da companhia, que agora muda, porque ela está registrada na CVM, ela tem que ter cuidados adicionais e tem as regras da CVM, tem as regras da B3 dos segmentos. Mas a gente quer dar um foco hoje aqui, já que o tema é ESG, especialmente essa nova regulamentação, né, do que tem nos chamado a atenção. A primeira coisa que eu diria é um código não obrigatório que eu digo é de autorregulação, enfim, ninguém tem que seguir obrigatoriamente, que é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Então, se a gente está falando de governança, além dos segmentos da B3, o primeiro, talvez, documento em que a gente olhe como referência no Brasil, seja pela importância de como ele é elaborado, né? O Instituto, o IBGC faz um trabalho fantástico, pesquisa de mercado, traz todo mundo para dentro, realmente algo muito inclusivo. Ele fez um código, em que esse código recentemente atualizado, completamente atualizado, ele apresenta os princípios da governança corporativa, os princípios do G. Né? Então, quais são os princípios de uma companhia, né, ter uma governança aprimorada? Integridade, sustentabilidade, accountability, né, dos seus administradores, responsabilidade dos seus administradores, transparência. Né? Claro que alguns desses princípios já conversam com o próprio princípio de você se tornar uma companhia aberta na CVM. Transparência, responsabilidade, muitos deles já previstos, inclusive, na lei desde 74, desde a década de 70. Mas o código vem e coloca questões, recomendações práticas e medidas práticas também do que uma empresa, do que uma companhia aberta pode adotar. Uma das grandes novidades da atualização desse ano, que realmente reformulou o código, é que esse código vale para qualquer tipo de empresa. Eles quiseram fazer um código que não valeria só para a companhia aberta. É claro que tem boa parte ali que precisa estar num estágio, né, nessa jornada de governança muito aprimorado, vai acabar sendo aplicável muito mais para companhias abertas. Mas esse código ele serve para uma associação que queira dar uma olhada em questões de governança e ter como referência como que funciona a relação entre os associados e a gestão. Ele funciona não só para associações, enfim, qualquer tipo de organização. Né? Qualquer tipo de organização, seja com fins lucrativos, sem fins lucrativos, porque fala sobre a relação entre as partes, fala sobre um sistema, né? É uma definição de governança que traz uma questão do sistema, um sistema que busca o bem-estar, né? A sustentabilidade dessa organização para o futuro, um futuro de longo prazo, em que ninguém tenha prejuízo. Você pode ter lucro, você deve lucrar, mas não às custas de outras pessoas, não às custas prejudicando uma outra parte, não fazendo algo errado, né? Descumprindo um princípio de compliance. Então, esse é o Código de Governança. Muito interessante que o Código de Governança, o que a CVM fez? Esse documento é tão relevante que a CVM criou uma regra específica que ela fala o seguinte: todas as companhias abertas na categoria A, que tenham float também, que tenham ações listadas, elas devem preencher um documento que é o Pratique ou Explique, no modelo Pratique ou Explique, um modelo já conhecido aqui, imagino de todos, que não é que ela obriga você a ter, mas ela te pergunta se você tem, e se você não tiver, você deveria explicar o porquê você não está atendendo esse requisito que é visto com bons olhos, né? Todos os itens desse código de governança. Então, você, na sua companhia, é uma ação, um voto, o princípio que se segue, ou não? Tem ações preferenciais. Por que tem ações preferenciais? E cada um desses itens
do Código de Governança, que é um código, como eu falei, de autorregulação, não é um código obrigatório você seguir, mas você tem que se explicar. Então, ele tornou um documento super relevante, né? Porque a CVM trouxe ele para o centro para que todas as companhias, ao menos, olhem e tenham ciência desse documento, porque vai ter que se explicar para o mercado. E o mercado acaba pagando, a companhia acaba pagando esse preço o próprio, né, no próprio valor da ação, na própria decisão do investidor de realmente seguir ou não aquele caminho, vendo o disclosure que a companhia dá, se ela segue ou não aquela prática de governança. Além disso, então, e o código, como eu falei, gente, acabou recente, quem estava acompanhando aí viu vários aí eventos, etc., desse novo código, que realmente ficou algo mais principiológico agora. Então, ele fala muito mais sobre princípios, sobre o que a companhia, né, essa companhia, essa empresa, enfim, o que for que seja essa associação, deve observar, né, qual que é a preocupação que ela deve ter, ao invés de ter realmente medidas exatas do que fazer. É muito bacana, eu acho que esse é a principal referência que a gente tem de governança, além dos segmentos de listagem da B3. Falando um pouco sobre disclosure, né? A principal regra de disclosure que a gente estão até comentando, muito bacana. O IBGC está fazendo vários tours aí pelo Brasil, de fato, vários eventos em várias cidades, né, associações de comércio, de empresas, para divulgar o novo código, porque serve para todo mundo. Então, quando nós estamos falando de ESG e especificamente do G, governança, essa é uma boa referência. Outro documento, e eu diria que o principal documento, né, quando uma companhia vira companhia aberta, na CVM, na categoria A, ela tem informações periódicas e informações eventuais. As eventuais, por exemplo, é um fato relevante, uma divulgação imediata que ela tem que divulgar naquele momento, porque vamos imaginar algo ruim ou algo bom. Por exemplo, uma fábrica explodiu, teve algum desastre. Você precisa avisar formalmente, imediatamente, por meio de um fato relevante, porque vai ter uma variação ali na cotação das ações. E outras informações são as periódicas, que a companhia tem que atualizar ano a ano ou em determinadas hipóteses. Por exemplo, formulário de referência. O que é o formulário de referência? É o principal documento de disclosure da companhia. Nós vamos falar mais para baixo, nos próximos slides, e teve uma mudança recente relacionada a ESG. Sempre existiu o formulário de referência. É um documento que conta a história da companhia, conta as atividades, conta os fatores de risco, e o que trouxe de diferente? Então, o que trouxe de novidade que nós viemos aqui falar do formulário? Sempre existiu o formulário, mas é porque recentemente a CVM incluiu no formulário também no modelo Pratique ou Explique, mas olha como isso mostra uma evolução, gente, no nosso mercado. Em outros países, nem nesse estágio eles estão. Então, a gente trouxe, né, isso aqui da Europa, nos Estados Unidos estão discutindo ainda algumas dessas. A CVM já se antecipou e falou, olha, eu não estou obrigando companhia aberta nenhuma a ter isso. Né? Até porque nós não estamos ainda lá nesse estágio. É natural que a regulamentação primeiro peça informação, depois, no futuro, numa evolução, eventualmente ela de fato obrigue. Então, ela pediu informações sobre aspectos ESG das companhias. Quais informações, por exemplo? Companhias, vocês têm um relatório de sustentabilidade? Isso até ela já perguntava, agora ela destrincha com várias informações adicionais. Esse relatório segue alguma metodologia? GRI, por exemplo, né? O que vocês seguem? Esse relatório, ele é auditado, né? Ele tem lá uma revisão, né, específica de um auditor para ver se segue essa metodologia, né? Esse relatório, ele cobre os objetivos, né, dos ODS, né, da ONU, né, do desenvolvimento sustentável, quais deles, tanto para o lado bom quanto para o lado né, ruim. Então, além dos relatórios, perguntas específicas sobre o relatório, veja bem, não obriga um relatório, mas pergunta se tem um relatório, né? Pergunta quais são, antigamente o formulário já perguntava os riscos socioambientais, agora ela destrinchou, você vê, me quer especificamente quais são os seus riscos sociais, quais são os seus riscos ambientais, quais são os seus riscos climáticos, né? Tanto os físicos quanto os de transição. Olha que novidade, obrigando as companhias abertas brasileiras a enfrentarem esse assunto, a olharem para isso, né? É claro que a gente conhece que num primeiro momento, eu sempre digo isso, né? A regulamentação do Brasil, ela é fantástica, especialmente quando você tive a oportunidade de estudar fora, trabalhar fora, quando você compara em termos de regulamentação, é muito boa. A grande questão nossa
para tudo é um enforcement, né? É a impunidade. Essa, a nossa letra é muito bem pensada na maioria das vezes, muito, né? A gente pega lá de fora, evolui, adapta para cá. Eu acho isso muito fantástico. Mas a questão é o enforcement. Aqui a CVM acredita, é claro que ela vai olhar, como eu falei, nos próximos 2 anos, se o conteúdo está sendo de fato respondendo às perguntas e está um conteúdo adequado. Mas ela acredita que quem vai realmente penalizar a companhia por não ter, né, por exemplo, um relatório de sustentabilidade, esse relatório não ser auditado, enfim, é o próprio investidor, que agora vai poder comparar as companhias, porque ele vai ver exatamente onde tem essa informação nela e no concorrente. Basta abrir o formulário de referência na seção específica, né? Outros itens que essa regulamentação da CVM trouxe: inventário de gases de efeito estufa, né? Em qual escopo? 1, 2 ou 3, né? Onde você está a companhia nessa jornada? Outra coisa, trazendo o SG para o meio do business. Qual oportunidade, companhia? A gente falou um pouco de riscos, mas o que você vê de oportunidade em termos de SG que você inseriu no seu plano de negócios, né? Olha que interessante. Questões de remuneração, já algo que há um tempo já vem cada vez mais polêmico, né? Cada vez mais a gente percebe esses proxy voting, essas agências olhando para esse tema. Agora a CVM começa a questionar se tem metas atreladas a questões ESG na remuneração, né, da sua administração. Outra questão de gestão também, papel dos órgãos da administração. O seu conselho, né, ele tem um canal direto sobre questões ESG. Quem que avalia, quem que gerencia, quem que faz a supervisão dos riscos relacionados ao clima? Mencionaram aqui também, né, a questão da Lava Jato. Sem dúvida, o movimento da Lava Jato, a questão de Americanas, todos esses eventos, eles geram reflexos, se não agora, daqui a pouco. Por exemplo, um dos itens aqui desse assunto é se as companhias, um dos itens novo do formulário desse ano, né, dessa mudança, é se as companhias têm algum caso interno, olha só que interessante, caso comprovado, né, não necessariamente uma decisão judicial, hein, se ela fez uma apuração interna, analisou contra a administração pública, fraude, etc., contra a administração pública, ela tem que divulgar agora e tem que divulgar as medidas adotadas. Então, reflexo, sem dúvida nenhuma, de um movimento que a gente vê aí. O regulador, obviamente, leva um tempo, né? Muitas vezes ele tenta se antecipar, mas é difícil. Muitas vezes precisa de um evento desse para que certos ajustes sejam feitos na regulamentação. Essa parte ESG eu achei bacana, porque é realmente a CVM trazendo de fora e adaptando aqui para o nosso cenário. Então, como eu falei, e acho que aqui boa parte da turma conhece, o formulário de referência, ele é esse documento aí que fala sobre as principais informações sobre a companhia. A CVM também reformulou ele, tá, gente? Também não só teve as ESG foi o principal destaque, mas mudou a ordem, ficou um documento muito mais friendly, muito mais fácil acesso, né? Governança sempre teve nele, porque sempre a CVM pediu para descrever para os investidores quais eram os principais órgãos da companhia, como funcionava a relação entre eles, regras de assembleia. Agora está um pouco mais elaborado, está um pouco mais refinado, como eu falei, trazendo essas novidades, né? Essas novidades no ESG, e lembrando, no modelo pratique ou explique, que já é um grande avanço. Enfim, aqui a gente vai dividir depois enfim, essa apresentação, imagino eu, Edson, me corrija se estiver errado, mas enfim, vai estar gravada aqui também. Então, vocês vão ter aqui acesso a esse documento que eu estou falando um pouco por cima para tentar deixar um pouco aqui mais dinâmico, mas esse é o formulário de referência, esses são os principais itens, e agora vários dos itens deles temos que mencionar questões ESG. E aí, agora eu paro para lembrar também o seguinte, quando a gente fala de ESG, outra palavrinha que vem muito com essa palavra, com ESG, é o tal do greenwashing, né? É o tal das companhias aproveitarem essa oportunidade, né? Ou de repente querem mitigar algum risco ou querem se vender de alguma maneira, como a gente viu em alguns casos no exterior, principalmente, né? Aqui ainda está evoluindo, que se você for olhar a questão da responsabilização pelo greenwashing, o que é greenwashing, sempre teve na nossa regulamentação atual, tanto na lei da SA por uma responsabilidade dos administradores, quanto na regulamentação da CVM, especialmente essa 80 que está aqui na tela, que fala que a informação tem que ser verdadeira, clara,
precisa, não pode ser omissa, não pode ser complicada, tem que ser uma linguagem simples e acessível para todo mundo, e de que os administradores, principalmente o DRI, obviamente, o formulário especificamente é o DRI e o presidente, mas até outros que possam ter acesso e participar da discussão, podem ser responsabilizados quanto a isso. Então, já a preocupação hoje em dia do greenwashing é algo que, em tese, já o arcabouço jurídico já amarra para ter esse tipo de, para banir, né, e para penalizar esse tipo de comportamento. Então, acho que ele pode passar, acho que esse era um pouco a questão formulário de referência, né, para a gente falar aqui sobre esse principal documento. E agora, vou falar para vocês a principal novidade da B3, que eu falei no começo, que é para todos os para todos os segmentos. Então, não é só para aquele que está no novo mercado, é para todos, para qualquer um que esteja listado na B3. A B3 fez um trabalho fantástico, também abriu para audiência pública, recebeu informação de todo mundo, né, comentários de todo mundo, e trouxe essa inovação, gente. Olhando com outras bolsas do mundo, é uma inovação e é um avanço, que também é no modelo Pratica ou Explique. É claro, gente, não teria como a B3 agora, né? Seria muito, imagina, obrigar as companhias a colocar uma mulher, colocar, né, algum membro de comunidade subrepresentada nos conselhos, precisa de um tempo de adaptação. Então, qual que é essa fase inicial? É um Pratica ou Explique, né? Mas o que a B3 pede agora? O que ela pede, né, já nesse novo estágio? Que a composição da administração, seja no conselho ou seja na diretoria, tem que ter uma mulher e um membro de comunidade subrepresentada. Claro que essa apuração é feita por autodeclaração, né? Por autodeclaração dos próprios membros, né? A comunidade subrepresentada, ela define como pessoas pretas, pardas ou indígenas, né? Conforme o IBGE, e integrantes da comunidade LGBTQIA+, né? Ou pessoas com deficiência também nos termos da lei. E aí você pode ter essas duas ou no seu conselho ou essas duas na sua diretoria. O importante é que tenham duas, e detalhe importante, não pode ser o mesmo membro considerado mulher e de uma comunidade subrepresentada. Tem que ser uma mulher e um membro de comunidade subrepresentada. Então, esse é um ponto aqui super interessante, que todo mundo ficou na dúvida, e está muito clara que a regra é nesse sentido. Então, as companhias vão ter que se adaptar, né? Tem aí um prazo para se adaptar. Esse prazo aqui depende de qual das três. Deixa eu falar as próximas primeiro, que é o seguinte: a segunda medida ESG que ela trouxe é sobre indicação de administradores. Deve ter ou no Estatuto Social ou na política de indicação, que é uma política obrigatória para fins do novo mercado, para as companhias que estão listadas no novo mercado, que tenham requisitos ESG nessa indicação de administradores, né, nessa substituição, né, na próxima vez que for eleger o conselho, quando for escolher um novo diretor, e esses critérios ESG tem que considerar complementaridade de experiências e diversidade, né? Esse que é a grande novidade, a diversidade, trazer a diversidade como um dos critérios para indicação, né? O novo código do IBGC, inclusive, ele traz como recomendação uma matriz da composição da administração, em que ali você analise essa administração com base em faixa etária, raça, né, gênero, experiência, enfim, e você consiga ter uma ampla gama aqui, porque a diversidade induz inovação, né? Melhora eficiência, traz inovação. Então, isso é uma das novidades também do IBGC, é trazer a diversidade para o centro desse código agora. E, por fim, a nova medida, também no modelo Pratica ou Explique, é que na remuneração variável dos administradores, na variável, que sejam colocados indicadores ESG, né, ligados a desempenho com metas ESG. A CVM já tinha pedido no formulário novo essa informação, se a companhia tinha. Agora, a B3 vem e diz, olha, mas não é que eu estou pedindo se você tem, é Pratica ou Explique. Então, se você não tiver, você vai ter que se explicar, né? Então, é um passo além um pouco do que a CVM tinha feito com o formulário. E aí tem aqui do lado, aqui, como vocês podem ver, o período aqui de adaptação para as companhias. Então, isso foi algo também que aí sacudiu o mercado, esse novo regulamento da B3, por isso que a gente traz para vocês. Acho que eu já falei um pouco do código, né? Acho que aqui os princípios, enfim, né? Integridade,
disclosure, equidade, sustentabilidade e accountability. Isso é o centro do novo código, que traz a ética como princípio fundamental. Fantástico essa seção do código específico sobre ética, né? E como que ética aí deve ser o grande motivador de todas as relações, né? Deve pautar todas. Então ele traz a ética como ali o fundamento número 1 do código. Acho que podemos passar aqui, acho que é mais principiológico mesmo esse novo código, como eu falei um pouco para vocês. Agora a gente vai entrar, então, recapitulando aqui um pouco do que eu falei, né? O que a gente tem de novidade, especialmente vamos dizer assim, o ano passado, a grande novidade que foi aplicável para esse ano foi o novo regulamento, o novo formulário de referência, em que a CVM trouxe questões ESGs, né? Trouxe perguntas se as companhias têm relatório de sustentabilidade, né? Trouxe questões de diversidade, para alguns disclosures de diversidade adicionais, trouxe muita coisa relacionada ao clima, né? Tudo isso ano passado, com aplicação para esse ano, por isso a relevância. Agora a gente começa a ver o resultado desse disclosure. Claro que a gente vê ainda algumas companhias talvez não foram pegas, não se prepararam com antecedência, um disclosure talvez não tão forte, ainda não tão adequado, mas boa parte das companhias aí já deixaram bem robusto o formulário em comparação com os anos anteriores sobre esse tema. É bem legal, inclusive nós vamos divulgar um estudo em breve sobre isso, que a gente traz um pouco desse resultado. Além disso, esse ano a gente tem novidade, a regra da B3, praticamente sobre diversidade na administração, né, e metas ESG, na remuneração dessa administração, e o novo código do IBGC, que agora é um novo código mais principiológico, focado aí em sustentabilidade, focado em diversidade e trazendo a ética para o centro, aplicável não só para as companhias abertas, mas para como qualquer tipo de empresa. Esse é um pouco da parte mais genérica que abrange aqui todo mundo. Passo a palavra para a Adriana agora, falar um pouco mais do setor, né, de cada um dos setores específicos que a gente trouxe, que tem novidades para vocês. Obrigada, Henrique. Acho que essa introdução sobre companhias abertas ela faz muito sentido na medida em que ela, de fato, vai ser regra guarda-chuva, né? E também por outro fator, mesmo as companhias que não são abertas, elas vão se pautar pelas regras de companhias abertas quando elas olharem para as melhores práticas. Então, por mais que a gente tenha uma regulação específica aqui, a gente também vai estar falando sobre para onde olhar, né? Os demais setores, que eu vou falar brevemente de instituições financeiras, fundos e seguros, que a gente comentou mais cedo, eles olham muito para essas regras da CVM. Então, a primeira foi a Resolução 59 de 2021, ela saiu dia 22 de dezembro de 2021, e a gente tem as regras de instituições financeiras que vieram em setembro de 2021 com outro espectro, que foi para onde a SUSEP olhou. Se você tem uma instituição financeira que é companhia aberta, ela vai ter que obedecer as duas regras? Sim. Se você tem uma instituição financeira que tem uma seguradora e a companhia aberta, vai ter que obedecer as 3 regras? Sim. Se a sua instituição financeira gere fundos, você vai precisar também seguir a regra de fundos? Sim. Então, elas acabam sendo regras cumulativas para aqueles grandes players de mercado que estão listados em bolsas e acabam atuando em toda essa área, né? Então, é importante ver essas regras como setoriais por causa disso. Elas podem ser modulares, dependendo da atividade que é desenvolvida. Quando a gente fala das instituições financeiras, a gente fala de um conjunto de regras. Ao contrário da Resolução 59 da CVM, a gente teve, na verdade, a edição de vários normativos, e aqui eu estou destacando apenas os normativos do final de 2021. Recentemente, mais especificamente agora em julho, saíram alguns outros normativos, e ao longo do último ano também, que fizeram algumas pequenas modificações, principalmente na parte de manual de crédito rural, etc. Mas isso aqui veio como um grande pacote. Esse grande pacote se originou, como eu mencionei lá atrás, de um processo de consulta e participação pública e participação social, que foi chamado Agenda BC, com foco em trazer sustentabilidade para as atividades do Banco Central do Brasil. Então, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil se uniram nessa missão. Essa agenda estava em vigor desde 2020, né? Então foi um processo de consulta pública longo. Não apenas o objetivo de trazer sustentabilidade para as atividades, não apenas foi concretizado através dessas normas, algumas outras regulações foram emitidas que não tratam de ESG diretamente, mas elas contribuem para esse objetivo.
E isso aqui é algo que tem o potencial de impactar na atividade de toda companhia brasileira, aberta, fechada, médio, grande, pequeno porte. Por quê? Porque no momento em que a concessão de crédito, em que a atividade financeira, o financiamento a projeto está atrelado à gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos e transparência sobre riscos sociais, ambientais e climáticos e também oportunidades sociais, ambientais e climáticas, a gente passa a ter exigência para o cliente, para a contraparte. Então, você, pequeno empreendedor, ou você, dono de uma empresa, vai no banco pedir um crédito, um financiamento, você vai receber perguntas sobre o que você faz para gerir seus riscos sociais, ambientais e climáticos. Então, essa é uma regulação de grande impacto, porque ela trata de gestão de riscos, apesar de também tratar de política corporativa e transparência. A gente tem esse grande pacote aqui de 6 normativos. E é importante dizer, isso não é novo, tá? Esses 6 normativos, eles vêm de uma estrada de mais de 10 anos, em que o Banco Central olha para o tema socioambiental, né? Não tinha governança antes, o clima ainda não era destacado, buscando a gestão desses riscos. A gente tinha uma resolução de 2014 que exigia que as instituições financeiras tivessem uma política de responsabilidade socioambiental. Basicamente, um documento, uma política corporativa, onde as instituições financeiras declarassem quais são os seus compromissos a título de gerar contribuições e mitigar riscos para questões sociais, ambientais e climáticas. Para questões socioambientais, que esse é o wording que eles utilizam. Isso foi devidamente atualizado. Veja como o Henrique mencionou, no formulário de referência a gente vai precisar falar sobre riscos sociais, ambientais e climáticos. Essa segregação também vai ser utilizada aqui, como eu tinha falado lá na introdução, e também vai ser utilizada em todas as outras regras, inclusive na regra da SUSEP. Por mais que pareça estranho segregar clima de meio ambiente, é algo que está sendo praticado em todas essas regulações, inclusive nas internacionais. Então, se você pega as regulações da Europa, por exemplo, você pega as regulações da Europa, vão estar falando em social, ambiental e climático também destacadamente, já que a gente está em um momento de emergência climática e precisamos cumprir aí com as metas do Acordo de Paris, a intermediária até 2030, né, e a final até 2050. Então, o destaque do tema climático não é necessariamente uma separação de clima do meio ambiente, mas é um destaque, né, de cunho político, de cunho afirmativo e de cunho de trazer importância para o assunto. Basicamente, aqui nas regras do Bacen, a gente tem a resolução 4943, que ela vai alterar a grande resolução que trata sobre gestão de riscos para as instituições financeiras, que é a resolução 4557 de 2017. Ela vai inserir os conceitos de risco social, risco ambiental, risco climático nessa resolução e exigir algumas medidas para sua mitigação. Então, para avaliação, monitoramento, mitigação, reparação. A gente tem a resolução 4945, que é a resolução que vai atualizar aquela política de responsabilidade socioambiental de 2014 para o século XXI, trazendo o aspecto climático de forma destacada e exigindo uma governança específica sobre o assunto, inclusive um disclosure específico sobre o assunto. E a gente tem a resolução 139, a resolução 140, que ela fala dos impedimentos sociais, ambientais e climáticos e as condições para concessão de crédito rural, alterando o manual de crédito rural para trazer elementos sociais, ambientais e climáticos adicionais para se permitir ou se vedar a concessão do crédito rural. A gente tem também a 4944, que faz algumas alterações ali sobre identificação e mensuração de riscos. A gente tem a 139, que vai estabelecer o relatório de riscos de oportunidades sociais, ambientais e climáticas, que é o GR-SAC, e a gente tem a resolução que estabelece o DR-SAC, que é a remessa de informações relativas à avaliação de riscos, que ela veio depois, que é essa 151 de outubro. Como eu falei, outras regras foram emitidas, elas fizeram alterações menos estruturais nas regras, então essas daqui são as grandes regras de destaque do sistema financeiro. Para quem perguntou, sim, a gente vai disponibilizar os slides depois, tá? Eu destaquei principalmente a Resolução 4945, que trata da política, e a Resolução 4943, porque elas são as alterações mais estruturais que foram promovidas pelo Conselho Monetário Nacional, né? A política de responsabilidade social e ambiental e climática, atualizando-se a PRSA, ela exige uma estrutura e ela exige uma série de compromissos. Desde que, para quem estava presente nos outros eventos, a gente falou muito sobre a necessidade de estabelecer um compromisso corporativo, uma política, uma declaração, principalmente quando a gente falou
de direitos humanos, que a gente falou lá sobre o item 1 da responsabilidade social, que a gente fala sobre a necessidade, né, no processo de due diligence. O primeiro compromisso é assumir um compromisso formal de respeito aos direitos humanos. A lógica da Resolução 4945 é essa. O primeiro elemento que toda instituição financeira deve ter é um compromisso, um conjunto de princípios e diretrizes de natureza social, ambiental e climática, que vai ser observado pela instituição na condução dos seus negócios, das suas atividades, dos seus processos e na relação com as partes interessadas. Partes interessadas, todas elas. Então, a gente está falando de clientes, a gente está falando de prestadores de serviços, a gente está falando de contratantes, a gente está falando da sociedade como um todo. Tá? Esse conjunto de princípios e diretrizes, ele vai ter como objetivo estabelecer como a instituição se responsabiliza sobre os efeitos que pode gerar na sociedade, no meio ambiente, no clima, a partir da atividade econômica que ela vai exercer. E por isso ela vai ter que ser compatível e vai ter que ser integrada às demais políticas estabelecidas pela instituição. Então, a gente tem aqui no normativo a exigência de compatibilização de todas as políticas corporativas para que elas estejam equalizadas dentro do compromisso da PRSA. Tem um prazo mínimo de revisão a cada 3 anos, ou em caso de necessidade de eventos considerados relevantes. A relevância é o conceito de materialidade do setor financeiro. Então, no momento que você tem uma alteração normativa relevante, por exemplo, você vai precisar revisar sua PRSAC se houver impacto. A PRSAC ela vai precisar ainda ser implementada, e aqui eu acho muito interessante, porque quando a gente falava da resolução anterior de 2014, a implementação não era um elemento tão destacado. Quando a gente fala de hoje, a implementação ela vai precisar não só existir, como ser monitorada e comprovada através de transparência. Então, as ações de implementação da PRSAC, elas têm que ser proporcionais ao modelo de negócios, à natureza das operações, complexidade dos produtos, serviços, atividades e processos, e adequadas à relevância da exposição aos riscos. A relevância, de novo, é o wording do setor financeiro brasileiro para a materialidade. Então, se você tem um risco social relevante, ou seja, um risco social material naquela operação, você vai ter que adotar ações de implementação adequadas, proporcionais. E essas ações precisam ser monitoradas continuamente e avaliadas, inclusive com a participação do setor de auditoria interna das instituições financeiras. Essa área de ações de implementação da PRSAC vai dialogar muito com a Resolução 4943, que trata da gestão de riscos, que eu vou falar no slide seguinte. Por último, a gente tem as obrigações de divulgação. Então, a PRSAC precisa ser um documento público. As ações implementadas precisam estar relatadas também com fácil acesso à sociedade como um todo. E quando houver, a gente vai precisar dar disclosure sobre setores econômicos sujeitos a restrições. Então, por exemplo, eu sou uma instituição financeira e não opero nada relacionado a tabaco. A gente acabou de saiu ontem uma notícia sobre a SEC da Austrália entrando com ações administrativas contra bancos que alegavam que faziam exclusão de determinados setores econômicos, como arma, tabaco, e na verdade eles não faziam. Então, eles avaliaram a documentação de investimento e verificaram que isso não estava sendo excluído. E essa regra é basicamente para permitir esse disclosure e evitar o greenwashing, né? E isso também vai se replicar na regra de fundos. A relação de produtos e serviços que contribuam positivamente. Então, se você tem uma linha de crédito voltada para produtores rurais, que preservam o meio ambiente, especificamente considerando elementos ambientais, a gente está aqui falando de uma contribuição positiva. Se a gente tem um produto relacionado a carbono, a gente está falando de uma contribuição positiva. Se a gente tem um produto voltado à geração de renda, mitigação de risco de trabalho escravo infantil, a gente está falando de uma contribuição positiva. Isso vai precisar estar publicado. Além disso, todos os pactos, acordos, compromissos que a instituição financeira aderir também vão precisar estar públicos. Então, para o setor financeiro, a gente fala muito do Principles for Responsible Investment, que é um ramo da origem do Pacto Global, que é voltado para o setor financeiro. Muitas instituições aderem, elas vão precisar falar sobre aderir a isso. Princípios do Equador relacionados a financiamento de projetos, nós vamos precisar afirmar. E também, se você pratica, né, então se você bota a sua PRSAC para consulta das suas partes interessadas, você vai precisar falar sobre os mecanismos que você utiliza para promover essa participação. Então, a gente tem uma amarração aqui do compromisso, a implementação até a divulgação, que vem muito na linha da due diligence como um todo, aquele conceito de due diligence que a gente já mencionou algumas vezes ao longo dos seminários.
que é a due diligence sob perspectiva da conduta empresarial responsável, né? Então, compromisso, implementação, avaliação e transparência, e o ciclo recomeça. Então, esse normativo ele segue muito essa lógica, também é a lógica que vai ser seguida pelo normativo da SUSEP, que vocês vão ver que é muito similar, inclusive o slide está bem parecido para permitir que vocês vejam isso. Quando a gente fala da resolução 4943, aqui a gente tem de fato uma mudança estrutural muito importante, porque não apenas estamos falando sobre o compromisso, que é o caso da PRSAC, e a implementação do compromisso, mas a gente está falando de fato sobre o papel das instituições financeiras, sobre a gestão de riscos das atividades que elas promovem. Por quê? No momento em que você concede crédito, no momento em que você faz o financiamento do projeto, você vai ter que considerar os impactos desse empreendimento para a sociedade, para o meio ambiente, para o clima. A estrutura de gerenciamento de riscos ela não foi alterada. Então, a gente permanece com a resolução 4557 como uma estrutura de gerenciamento de riscos robusta, muito detalhada, que traz, junto com os riscos de operação, reputação, risco de mercado, risco de liquidez, a gente vai trazer os riscos sociais, ambientais e climáticos. A gente tem a obrigação de entender a correlação deles com o risco operacional, por exemplo. Então, se eu estou fazendo a concessão de um crédito para uma instituição que está sofrendo uma litigância climática relevantíssima, com um potencial de indenização muito alto, a gente está falando de um risco de liquidez também. Porque se essa instituição tiver que fazer esse pagamento, provavelmente ela vai sofrer algum tipo de perda financeira e colocar em risco a capacidade dela de cumprir com aquele compromisso financeiro. Então, tudo isso é avaliado coletivamente e essas interações precisam ser consideradas. A estrutura de gerenciamento de riscos presume mecanismos de identificação e monitoramento. Então, esses estudos, análises, esse processo de identificação dos riscos, primeira fase ali do que a gente fala de um processo de gestão de riscos, quem trabalha com compliance vai saber, né? A gente vai precisar avaliar os elementos para conseguir identificar onde estão as questões que são relevantes, as questões que são materiais. A identificação, avaliação, classificação e mensuração dos riscos social, ambiental e climático, com base em critérios e informações consistentes. Então, essa identificação da relevância, ela não é unicamente a critério da instituição financeira. Ela precisa vir de critérios e informações consistentes. Ela precisa vir de uma base de materialidade, de probabilidade, de gravidade do risco, para que ela seja considerada aqui. Dados vão precisar ser gerados e registrados a respeito desse gerenciamento de riscos. Então, existe a necessidade de se criar uma base de dados sobre esse assunto, inclusive uma base de dados de registro de perdas. Então, no momento em que houve uma perda relacionada a uma questão social, ambiental e climática, interagindo com um risco operacional, a gente vai precisar registrar. Esse registro de perdas é operado frente ao Banco Central. A gente vai precisar identificar tempestivamente quando houver percepção negativa de clientes, do mercado e da sociedade sobre a reputação da instituição. Então, esse ponto é muito interessante porque ele traz o aspecto reputacional das questões sociais, ambientais e climáticas para a instituição financeira. Então, se você é uma instituição financeira que está sendo vista pelo mercado financeiro como uma instituição que promove greenwashing, né? Como isso vai impactar na sua gestão de riscos e como isso vai estar aqui avaliado sob a perspectiva social, ambiental e climática, o que você vai fazer para mitigar esse risco reputacional. Isso é necessário. Além disso, vai ser necessário monitorar mudanças políticas, legais, regulamentos, tecnologia, mercado, que possam impactar nas questões sociais, ambientais e climáticas que tenham relação com as atividades da instituição financeira, e também monitorar concentrações de exposições a setores econômicos ou regiões geográficas de alto risco. Então, se você é um banco de financiamento a projetos, né? Um banco de investimentos focado em atividades de infraestrutura, né? Mineração, energia, né? Isso você vai ter as indústrias mais relevantes. Você precisa identificar na sua carteira de crédito, na sua carteira de financiamento, quanto isso vai representar da sua atividade, porque se você tiver uma quebra no setor minerário em virtude de questões ESG ou de uma regulação superveniente, isso vai impactar na sua capacidade de continuar suas atividades. A mesma coisa quando a gente fala de regiões geográficas. Então, você é um banco que atua exclusivamente com determinada região, e essa região tem menor resiliência às questões climáticas, por exemplo. Isso vai precisar ser considerado. Então, o grande guarda-chuva das regulações bancárias são a Resolução 4945, que fala da política, e a 4943, que traz
os elementos social, ambiental e climático para dentro da estrutura de gestão de riscos financeiros. É muito importante saber isso aqui, porque isso aqui vai ser exigido para todas as companhias do Brasil, né? Não importa seu porte. Se você toma crédito, vai ter pelo menos um questionário a respeito das questões sociais, ambientais e climáticas, e se você avalia elas em relação às suas atividades. Então, o potencial de impacto dessa normativa é muito grande. Estamos no primeiro ano, por mais que as resoluções sejam de setembro e outubro de 2021, a gente teve alterações ao longo do tempo, mas os prazos sempre foram de 1 ano para implementar e por segmento. Então, a gente tem segmento 1 a 5, S1, S2, S3, S4, S5, eles tinham prazos diferentes de implementação, mas todo mundo já teve que implementar por PRSAC, adaptar o sistema de gestão de riscos e divulgar informações. Então, quem tiver curioso, se digitar o nome do banco que quiser avaliar, GRSAC no Google, vai sair o relatório que fala sobre a gestão dos riscos, a exposição aos riscos, a avaliação dos riscos, procedimentos relacionados à avaliação dos riscos sociais, ambientais e climáticos e um pouco da implementação também da PRSAC. Eu recomendo a leitura, é bem interessante para entender um pouco como funciona essa estrutura. Mas dentro de instituições financeiras, por mais que a gente não esteja falando da mesma coisa, mas é extremamente relacionado, porque muitas delas gerem fundos de investimento, a gente também vai precisar observar as regras relacionadas aos fundos, né? A gente tem na prática duas grandes regras. A regra da CVM, que é novíssima, é de dezembro de 2022, porém ela foi atualizada agora recentemente, em maio. A gente tem também a autorregulação da Anbima, né? Que eu já aproveito para sinalizar que a FEBRABAN, a federação, a maior federação de instituições financeiras aqui no Brasil, também tem uma autorregulação relacionada à responsabilidade socioambiental, né? Ela ainda está de acordo com a resolução anterior e está em processo de revisão. Então, com certeza, a gente vai ter novidades de autorregulação muito em breve relacionadas aos riscos sociais, ambientais e climáticos e a PRSAC das instituições financeiras. A CVM, ela tem esse guarda-chuva dos valores imobiliários, então ela vai regular as companhias abertas, mas ela também vai tratar dos fundos de investimento. A resolução 175, ela vem depois da autorregulação, e aí, por motivos de relevância, ela está vindo primeiro do que a autorregulação aqui na apresentação, e vocês vão entender o porquê, mas ela é de depois, né? A Anbima emitiu suas regras ao final de 21, e a CVM trouxe as regras ao final de 22. Também passou pelo processo de consulta pública, também foi uma longa consulta pública, foi mais de 1 ano de discussão com a CVM sobre a consulta. E as regras de fundos de investimentos, elas têm um viés muito específico de divulgação de informações. Então, elas são muito focadas em greenwashing. Por quê? Porque desde que a ESG se tornou um assunto do momento, né? A gente pode... Não é um assunto novo, desde 2004 o conceito existe, é a repaginação de outros conceitos que já estavam postos, mas com a pandemia a gente teve esse boom do assunto, e o mercado financeiro entrou em polvorosa, e a quantidade de ativos sob gestão com nomenclatura ou viés ESG cresceu muito rápido. E, não existindo uma regulação sobre isso, proliferaram aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo, fundos com nomenclatura, fundo de investimentos sustentáveis, fundo voltado para energia verde, fundo blá 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 ESG. Qual é o grande objetivo da CVM? Evitar que essa prática de criar a denominação do fundo leve o investidor a erro, induza o investidor a erro. E essa regulação ela vem com 2 grandes guarda-chuvas, que é o guarda-chuva da denominação e o guarda-chuva do material de divulgação. Então, o artigo 49, ele trata da denominação do veículo. Então, você vai usar qualquer palavra no título do fundo que faça alusão a qualquer elemento de sustentabilidade, impacto social, sustentabilidade verde, green, climate, clima, sustentável, sustainability, ESG, ASG, não importa. Todos os elementos aqui são exemplificativos. Então, a CVM vai ter uma grande discricionariedade na avaliação do que são considerados, né, títulos que aludem a elementos de sustentabilidade, questões ESG. Se você vai fazer essa afirmação, denominando o seu fundo, você vai precisar gerar benefícios ambientais, sociais ou climáticos, ou de governança, e explicar como você pretende gerar
na política de investimento do fundo, quais as metodologias que você vai utilizar para gerar esse benefício. Se você tem alguma entidade responsável por certificar, auditar, emitir parecer de segunda opinião sobre essa qualificação de ser verde, climate, etc., e especificar qual a forma, o conteúdo e a periodicidade de divulgação de um relatório sobre os resultados que você vai gerar a partir desse investimento. Então, a gente criou aqui regra de transparência, que, na verdade, também são regras de governança. Quando a gente fala sobre indicar quais os benefícios sociais, ambientais ou de governança são esperados de um fundo, a gente está falando de criar uma política de investimento que mencione especificamente esses benefícios. A política de investimento ela é vinculante para a atividade de gestão de ativos, então você está mexendo com a atividade em si. Assim como quando você está falando sobre a necessidade de apresentar um relatório com resultados, você está indicando que a transparência é um elemento que vai estar conectado com todas essas declarações feitas na política de investimento, na metodologia, etc. Então, cria-se essa regra que, de novo, vocês vão ver a estrutura. A política, que é o compromisso, então eu vou gerar benefícios sociais com o meu investimento, é um compromisso dentro da mesma lógica de conduta empresarial responsável. Como eu vou fazer isso? Então, metodologia, certificações, etc. E a transparência sobre o assunto. Então, a gente está sempre dentro dessa ordem tríplice de compromisso, implementação e reporte, né? Caso política de investimento integre fatores ESG, mas não vise gerar benefícios, você não vai precisar, você não vai usar esses nomes. Qual é a diferença? Você pode investir em tabaco utilizando critérios ESG. Você vai procurar uma empresa que tenha programas de prevenção ao trabalho escravo infantil, porque são relevantes para o setor. Você vai procurar empresas que trabalhem com proprietários rurais que não tenham problemas de desmatamento, legal ou ilegal, aí depende do seu critério. Você tem como integrar critérios ESG na avaliação de qualquer tipo. Mas não necessariamente você está buscando gerar um benefício ESG quando você faz isso, né? Faz sentido? Faz sentido. A gente tem uma diferença? Tem uma diferença clara. Se você busca gerar benefício, você vai ter que mostrar resultado. Se você só integra esses elementos na sua análise, porque você quer investir em empresas, em ativos, que têm uma responsabilidade socioambiental e climática mais destacada, que tenha políticas, que tenha compromissos, mas você não está necessariamente visando gerar um aumento de investimentos no setor de energia renovável, você não vai poder utilizar esses termos, mas você vai poder divulgar isso nos seus materiais. Então, quando a gente vai aqui para o artigo 60, falar sobre material de divulgação, toda vez que você fizer a divulgação do seu fundo, por site, prospecto, apresentação, você vai ter que indicar se você tem a política que busca originar benefícios, que aí é aquele primeiro tipo de fundo, que é um fundo verde, sustentável, de impacto, ou se você utiliza os fatores sociais, ambientais e de governança para nortear a sua decisão. Você pode fazer ambos juntos. Se você fizer ambos, você vai precisar sinalizar. Se você fizer só um, também. Então, todo o material de divulgação vai ter que trazer essas informações. E aí, quando a gente vai para o anexo que trata do prospecto, o prospecto traz exatamente aquelas obrigações relacionadas ao artigo 48, que são de metodologia, entidade responsável pela averiguação, as obrigações e a percepção de quais são os objetivos, e a forma, periodicidade e entidade responsável pelo reporte. Essas regras são muito importantes por causa desse objetivo greenwashing, de combater o greenwashing, mas elas não vieram sozinhas. E elas não foram inovadoras 100% no mercado, porque as regras da Anbima já existiam. Qual é a principal diferença? As regras da CVM se aplicam a qualquer fundo, todo e qualquer fundo. Então, não interessa se você quer obter ou não uma qualificação, você vai ter que observar. Se você usa verde no seu título, você vai ter que observar a regra. Quando a gente fala das regras da Anbima, a gente está falando da obtenção de uma qualificação, que são os fundos IS, Fundos de Investimento Sustentável, ou fundos que integram questões ESG, que agora ficou fundo que integra ESG. Teve uma pequena alteração nas regras agora em julho, e elas foram remodeladas para ficar mais parecidas com as regras da CVM.
Uma coisa exclui a outra? Não, você vai seguir a regra da CVM. Se você quiser obter a qualificação junto à Ambima, ótimo, né? Por que que a Ambima é relevante? Porque 98% dos gestores de ativos do Brasil, que atuam no Brasil, estão na Ambima. Então, é uma autorregulação de grande amplitude. Então, quando a gente fala do fundo IS, é um fundo com objetivo intencional de proteger, contribuir, evitar danos ou degradações, gerar impacto positivo e ou assegurar direitos em questões ambientais, sociais e de governança, sem que tenha intenção de comprometer o desempenho financeiro. Quando a gente fala do fundo que integra ESG, são fundos que integram questões ESG ou um FIC que considera questões ESG em sua política de investimentos, ainda que não tenha o objetivo de gerar investimento sustentável. Ou seja, estamos falando exatamente do que a CVM está falando. O fundo IS é o fundo que gera benefício e o fundo que integra ESG é o fundo que integra ESG na decisão de investimento. A grande novidade da regra é que antes a gente tinha o bloqueio do uso do fundo IS e do fundo que integra ESG dessa forma para aquelas instituições que não fossem qualificadas como tal. Agora não, a regra está adequada à regra da CVM. Então, qualquer instituição que não opte por identificar o fundo como IS, fundo que integra questões ESG, ele vai ter que seguir o mesmo arcabouço aqui. Então, eles não podem usar qualquer termo correlato a finanças sustentáveis que possam levar ao entendimento de que se trata de um fundo IS ou de um fundo que integra ESG. A gente teve uma ampliação dessa proibição para ficar exatamente igual ao que ficou estabelecido pela Anvisa. E aí, em linhas gerais, o fundo vai precisar, tanto ele adotar determinadas questões, como aquela questão da política de investimento, etc., mas a gestora também tem responsabilidades. Então, a gente está falando aqui vai um pouquinho além das regras da CVM, ao estabelecer que a gestora vai ter que adotar determinadas práticas e determinado grau de transparência. Então, a gestora vai precisar ter um compromisso com a sustentabilidade, e aqui, de novo, estamos falando de uma política, né? Onde tenha diretrizes, regras, procedimentos, critérios e controles referentes à integração das questões ESG ou de investimento sustentável. Ela tem que ser aprovada pela auto-administração, ela tem que estar disponível para consulta no site e atualizada pelo menos a cada 24 meses. E ela pode ser sobre todo o portfólio, então eu, Asset, vou fazer uma política que vai tratar de ESG em todos os meus investimentos, ou vou fazer uma política para tratar de ESG em determinada área, em determinado setor, em determinados fundos. Também é permitido que isso seja setorizado dentro da Asset. A governança, ela vai precisar trazer elementos adicionais. Então, é preciso que haja uma estrutura funcional, organizacional e de tomada de decisões adequada para cumprir responsabilidades relacionadas à gestão de produtos ESG. Então, basicamente, o que está se pedindo aqui é que você tenha um processo de decisão estruturado, onde os elementos ESG estejam considerados e que, se houver um regimento interno, se houver um órgão, se houver algo específico, isso seja formalizado e que haja formalidade sobre essas competências, sobre essa necessidade de incluir os elementos ESG na análise. Além disso, a equipe tem que contar com profissionais qualificados, e aí você pode contratá-los diretamente ou contratar terceiros, com funções e responsabilidades claramente atribuídas. E essa equipe vai ser responsável por tomar a decisão de investimento. É o consultor de alocação. Ele vai estar ali avaliando os elementos ESG, seja para gerar benefícios com aquele investimento, ou integrando as questões ESG no dia a dia de uma decisão de investimento. E sobre transparência, a gente tem a necessidade de divulgar em site essa política, a necessidade de divulgar um formulário de metodologia ESG, onde haja descrição de objetivos, metodologias, ações, métricas e outras estratégias que são adotadas pela instituição para garantir, né, o objetivo de gerar o benefício ou de integrar questões ESG, e publicar anualmente um relatório de reporte, descrevendo resultados das estratégias de investimento ou, né, de integração das questões ESG no processo de decisão. Então, a gente tem um foco bastante relevante na governança da Asset e também na transparência sobre essas atividades. Essa resolução entra em vigor agora em outubro, ela foi adiada, com essa atualização em julho ela ganhou uma sobrevida. E isso aqui promete mexer um pouco com a denominação e a atribuição de fundos como ela está.
As regras da Ambima, elas já estão vigentes, então se vocês entrarem no site da Ambima, agora tem um hot site dos fundos de investimento sustentável. Vocês vão chegar lá com as informações, tem a listagem de quem conseguiu na primeira rodada, né, que a primeira rodada foi recente, foi no final de 2022, quem conseguiu a nomenclatura, e provavelmente para o próximo ano a gente já está falando de seguir essas novas regras adaptadas à CVM. Adriana, mas significa que a CVM vai, né, punir quem não esteja observando? É a mesma lógica do que o Henrique falou sobre as companhias abertas. Os próximos 2 anos são muito relevantes para o processo de análise, de avaliação. A CVM está entendendo como está funcionando o mercado, como as regras estão sendo implementadas, e isso com certeza vai repercutir em alterações normativas, em alterações do processo de supervisão, e pode sim gerar algum tipo de ação administrativa ou ação judicial. Aqui também eu gostaria de destacar que a gente tem um movimento muito forte nos Estados Unidos, né? Apesar de todos os backlashes com ESG, etc., a SEC, que é a Securities and Exchange Commission deles, a CVM deles, está muito focada em combater o greenwashing relacionado a fundos. A gente já teve dois settlements grandes no ano passado, com bancos focada nessa questão de titulação de fundos e titulação de produtos. E a gente teve, na última semana, a apresentação de um mega caso. Né, a SEC pediu um monte de ofício, inclusive até agora não saiu a lista completa das instituições financeiras que foram alvo dessa supervisão relacionada à titulação de fundos e titulação de produtos. Então, por mais que lá a regulação não esteja tão clara, esse movimento está sendo muito claro, né, de supervisão. Lá eles começaram a supervisão dentro da lógica de falsidade e veracidade das informações fornecidas ao investidor, sem necessariamente o subsídio da regra ESG, etc. Também é um caminho a se seguir, mas aqui a gente tem a regra para subsidiar. Então, com certeza, o movimento da CVM vai ser de começar a fiscalizar com mais dureza esse assunto, com mais rigidez, para que as coisas sejam adequadas e que a gente evite o greenwashing. Tá? E aí, por último, passando para a regra-prima das instituições financeiras, a Circular 666 da SUSEP, ela saiu no meio do ano passado. Ela trata basicamente sobre os mesmos assuntos que as regulações do Bacen, só que consolidada em um único documento. Ela tem uma grande inovação em relação ao Bacen em termos de entregas e de transparência, mas a estrutura é muito similar. Então, todas as seguradoras, resseguradoras e entidades de previdência complementar abertas, elas vão precisar seguir essas regras. O setor de seguros, ele também segue a segmentação, né? Então também tem S1, S2, S3, S4, S5. Isso é atribuído pela SUSEP no momento em que você registra a atividade seguradora junto à SUSEP, você vai, né, de acordo com suas características, essa segmentação vai ser realizada. Os requisitos de sustentabilidade, eles foram assim nomeados, então a SUSEP criou o guarda-chuva social, ambiental e climático, social, ambiental e climático, eles transformaram tudo isso em sustentabilidade. A gente pode entrar aqui na discussão, é técnico, não é técnico, mas a gente está falando exatamente da mesma coisa. Então, quando você vai lá ler risco social, risco ambiental, risco climático, está exatamente igual ao que está nas regras do Bacen. A estrutura da SUSEP é a de política de sustentabilidade, então, na política, você tem que estabelecer princípios e diretrizes para garantir que riscos e oportunidades de sustentabilidade sejam considerados nas decisões e relacionamentos com partes interessadas. É exatamente igual àquilo que está previsto na PRSAC. Tem que ser compatível com o porte da empresa, a natureza e a complexidade das operações, mesma coisa da PRSAC também. As ações para a implementação da política devem promover a efetividade da política, devem se relacionar com o desenvolvimento de produtos e serviços. Nesse elemento aqui, a gente tem um pouco mais de clareza do que as regras do Bacen. Então, aqui está dizendo objetivamente que ao desenvolver um produto ou serviço dentro do setor de seguros, você vai precisar considerar o que está estabelecido a título de responsabilidade quanto à sustentabilidade na sua política. Têm que ser monitoradas e avaliadas continuamente e podem ter como objetivo promover impactos positivos, então gerar contribuições positivas. É um seguro simplificado para questões sociais, um seguro simplificado para questões ambientais. A gente pode ter esse tipo de prática. A gestão de riscos em sustentabilidade, ela está na mesma regra. Ela vai ter que considerar o porte da empresa, a natureza e a complexidade das operações, a proporcionalidade e a materialidade dos riscos,
Então, de novo, a gente vai seguir a mesma lógica das regras do Bacen, mas aqui a gente está especificando que tem que estar integrado ao sistema de controles internos e estrutura de gerenciamento de riscos de cada instituição, que é realizado de acordo com as regras da SUSEP. E a gente tem a principal novidade, que é a necessidade de publicar um estudo de materialidade. Então, enquanto no Bacen, todas as análises da gestão de riscos, todo aquele processo de identificação, classificação e definição da relevância dos riscos é feito de acordo com critérios internos da instituição financeira, seguindo os princípios estabelecidos na norma, aqui a gente tem a necessidade de publicar esse estudo. Então, esse estudo vai dizer o que é material para você na sua atividade. Ele tem que ser publicado pelo menos a cada 3 anos, né? Então, o estudo de materialidade aqui, o que é relevante para a atividade de seguradora, nesse caso, vai ser público. E no caso das instituições financeiras, não é necessariamente verdade. Você pode, né, publicar um estudo de materialidade no seu GRSA, vão ter informações sobre o que é material de acordo com determinadas... Você pode colocar essa informação que é material de acordo com seus sistemas de gestão de risco. Aqui não, você vai ter que publicar esse estudo de materialidade. E o relatório de sustentabilidade vai seguir a mesma lógica também. Então, ele tem que ser elaborado anualmente. Ele vai ter que descrever tanto as ações para implementação das políticas, quanto os principais aspectos de gestão de riscos. Tem que ser aprovado pelos diretores e vai ter que ser encaminhado aos órgãos de administração e ao comitê de auditoria e ao comitê de riscos das instituições. Então, a gente segue uma estrutura muito parecida também de transparência, quando a gente fala de seguros e instituições financeiras. E é isso que a gente tinha para discutir hoje, então fiquem muito à vontade para fazer perguntas. Espero que tenha ajudado. De fato, são muitas regras, é muito detalhado, tem muitos elementos. A gente tentou fazer aqui um overview mesmo, para vocês terem visibilidade sobre o que a gente tem a título de mercado e de regulação setorial no Brasil. Esse material vai para vocês, como eu já mencionei, e também vai ficar gravado. Mas isso aqui está facilmente consultável também. Se vocês procurarem dentro da SUSEP SG, né, Bacen, sustentabilidade, todas essas regras vão aparecer, muito material está sendo gerado sobre isso. O que é importante a gente saber é que tudo isso é muito novo, a gente está nessa primeira fase de implementação, as obrigações estão passando a vigorar agora. Então, a gente vai ter uns 2 anos aí de acomodação da atividade regulatória e dos critérios de disclosure, dos critérios que vão ter que ser adotados. E que isso, com certeza, vai, né? Os setores estão olhando um para o outro, então o setor de seguros está olhando muito para as instituições financeiras por causa da similaridade das regras, e também porque as instituições financeiras já têm uma estrutura mais robusta, né? Que vem desde 2014. Os fundos estão olhando muito para as companhias abertas, as companhias abertas estão olhando muito para os fundos, porque a CVM é um órgão regulador comum. Então, a gente vai ter uma troca aí relevante de experiências que nos próximos anos, com certeza, vai representar uma mudança nessas normas e vai representar uma mudança na interpretação e implementação dessas normas também. Espero que vocês tenham gostado. E acho que vale lembrar, tá chegando aí também mudanças relevantes em demonstrações financeiras, hein? E aí sim vai trazer um trabalhão grande aí para as empresas e auditores, né? Excelente, Adriana, excelente, Henrique, que apresentação rica, técnica, não é isso? Muito completa, exaustiva dos pontos que eu acho que a nossa plateia aqui precisa debater, entender e implementar em suas empresas. Não é isso? Muito bom, né? Isso é difícil ser didático com uma temática tão extensiva, né? E vocês lograram isso, né? O Henrique começa o debate apontando um certo olhar histórico do quanto o ESG veio para ficar, né? Quer dizer, quanto um movimento muito, muito forte que a gente também, numa escola de negócios como a FIA, tem percebido isso com muita clareza, né? Não é isso? A gente percebe isso vindo dos nossos alunos e alunas, na perspectiva legal, na perspectiva de governança, que foi muito centro aqui, mas também no aspecto mais humanístico, de diversidade, saúde mental, entre outras coisas, e evidente que diz respeito à natureza. O pessoal está fazendo perguntas aqui, mas eu quero tomar liberdade de começar a primeira, e aí a gente segue, né? O Henrique fez uma menção, para mim, como um pouco cidadão, um pouco pessoa que não é do campo do direito, mas está no campo da gestão, se preocupa, né? O Brasil é notório na riqueza de suas normativas, apesar de não ser notório na riqueza de suas práticas, assim? E aí você usou a expressão enforcement para, de alguma maneira, apontar a distância entre esses dois pontos, né?
E eu queria ouvir de vocês um pouco como você está sentindo esse movimento, assim, quanto os clientes que vocês estão abordando, os sinais que vocês ouvem das empresas, acerca dessa questão. Quer dizer, a gente vai conseguir induzir empresas melhores na ponta? A gente vai conseguir realmente exercer aquilo que a nossa Constituição de 88 aponta, como a empresa com a sua função social e, enfim, até o que a nossa sociedade tanto espera, como o nosso mundo tanto espera, e mais no Brasil ainda, né, em função da Amazônia, em função da nossa desigualdade. Enfim, eu sei que é uma pergunta que é geral, que não é fácil de se apontar de maneira específica, mas que eu queria ouvir reflexões, ao menos, de vocês, né? Como é que vocês estão vendo na ponta a mobilização para esse conjunto de novas regulações? Pri, eu vou começar aqui e aí te deixo dar uma visão mais ampla, mas acho que acho que eu queria trazer um pouco disso que você questionou sobre o que a gente viu, Edson, vamos falar especificamente sobre o formulário de referência que trouxe para a mesa essas questões ESG. As companhias tiveram um ano para se preparar para divulgar essas informações. Então, tempo tiveram, de alguma forma, não foi uma surpresa, sem contar tempo anterior de audiência pública e tal. Então, já se esperavam essas regras. A gente notou, é, a Adriana sempre fala com o time dela, né, o ESG para a empresa é uma jornada, né? Ela é uma jornada. Tem as empresas que já estão mais na frente dessa jornada, as empresas que estão mais para trás. Das empresas que estão mais para frente nessa jornada ESG, nenhum item do formulário de referência novo, nenhum item dessas da B3 novo ou do código do BCC talvez seja tão relevante ou surpreendente. Você acha que tem alguma questão da razão da remuneração, que tem uma diferença grande entre a maior remuneração e a remuneração mediana, é uma das novidades do formulário, apesar de já ser um tema superado lá nos Estados Unidos, acho que isso gerou um burburinho, mas o que eu quero dizer? De uma maneira geral, quem já estava na frente, quem já pensava ESG e vivia o ESG na prática na sua companhia, nada disso foi surpresa, nada disso foi um problema. Nada disso foi uma dificuldade. Acho que, e coincidentemente, quanto mais a gente entra nesse tema, mais a gente vê esses índices da B3 e como essas companhias performam melhores mesmo, como as percepções dos investidores e até mesmo os resultados delas são melhores. Agora, a gente viu uma grande parte das companhias que simplesmente não tinham, e aí tudo era uma dificuldade, porque elas estão numa etapa de, vamos dizer assim, tinha uma série de companhias que estavam fazendo o relatório de sustentabilidade pela primeira vez. Então, o relatório que você está fazendo pela primeira vez, ele é uma evolução, ele começa de uma maneira mais simples, você vai deixando ele mais robusto, né? A Adriana pode falar aqui, me complementar muito mais, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, essas companhias, e você percebe que essas companhias estão nessa etapa mais inicial, já há uma preocupação nelas de que, assim, você percebe que ainda que elas estejam na fase inicial, há uma preocupação da relevância dessa informação. Muitas não divulgaram, muitas não completaram, muitas explicaram de uma maneira muito simples, e que a gente acha que a CVM vai começar a pegar no pé dessa explicação para melhorar. Outra coisa, o mercado aquecendo e a gente tendo uma retomada das ofertas de IPO, a CVM vai começar a analisar de perto, no âmbito do registro, esse disclosure como está sendo dado. Geralmente, nesses momentos, são os momentos que tem muita indicação para o mercado do que deveria realmente escrever naquele item, do que é uma explicação suficiente ou não. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que é o seguinte, a CVM, de fato, em termos do que ela está pedindo, ela vai olhar e ela vai querer uma explicação melhor das companhias. O que eu já acho isso um avanço grandioso. Assim, pedir explicação
gente, assim, de assuntos tão sensíveis, difíceis de implementar, do administrador que está tomando a decisão do negócio, ter que parar para pensar, né, sobre isso e trazer para o tempo. Assim, então, só simplesmente do pratico, eu explique, eu acho que é uma vitória muito grande. Agora, aonde realmente vai ser a vitória é que esse explique, seja um explique. E aí entra na questão do enforcement que a gente falou. Aí entra naquela questão da maioria das companhias que não vão estar passando por uma oferta pública, então não vão ter uma análise detalhada, mas que a CVM consiga e aí é uma dificuldade de ter recursos, de ter pessoas, realmente identificar e fazer os ofícios de orientação, que é o que geralmente ela fala no começo, isso aqui precisa melhorar aqui, isso aqui precisa melhorar aqui. Então, acho que numa visão de curto prazo, Edson, já passando para a Adriana falar uma visão maior, mais de longo prazo, de ESG como um todo, eu sinto que vai depender muito de como a CVM vai se posicionar para esses itens que ela pediu. Ela disse que vai ser o foco dela. Então, sem dúvida, por amostragem, ela seleciona e ela começa a analisar alguns e mandar ofício. Eu acho que a notícia positiva que eu trago aqui de reflexão é: a gente sentiu que virou uma preocupação para as companhias abertas. Virou uma preocupação. Agora, tem companhias que já estão mais evoluídas e conseguem, então, já levar para conselho, já ter mais elementos, e tem companhias que estão no estágio muito inicial dessa jornada, e aí vai levar alguns anos para ela conseguir realmente chegar lá. Mas eu acho que, assim, o lado bom é, você vê, isso já mostra um resultado, pelo menos a nossa percepção aqui de um escritório que atende várias companhias abertas, né, tanto na elaboração desse formulário esse ano, como em consultorias, com demandas de dia a dia, a gente percebe que há uma movimentação na companhia de trazer o time de sustentabilidade para junto com o time de RI, para junto com o time jurídico. Essas coisas não se conversavam antes em boa parte das companhias. E isso já mostra um avanço muito grande na minha visão. Excepcional, Henrique. Muito boa análise, hein? Eu acho que vou secundar tudo que o Henrique disse. Tem uma coisa muito boa quando a regulação vem de mercado, como eu mencionei lá no início, é que quando a regulação vem de mercado, a gente tem muito mais, a gente tem uma autoridade que supervisiona, muito mais quando a gente fala de uma legislação ampla, né? Garantir o enforcement de uma lei sobre clima, de uma lei sobre direitos humanos, é um papel do poder público exclusivamente, né? A gente sabe que tem aí o Ministério Público correndo por fora, né? Fazendo todo o processo de fiscalização, mas no momento que você tem essa estrutura regulatória, a capacidade de supervisão, ela já está estabelecida. E a gente tem uma importância muito grande de entender que a regulação de mercado ela também joga com a sociedade, né? No momento que a gente está criando regras de transparência, a gente está incentivando o nosso investidor a prestar atenção. E o investidor é o melhor cobrador das regras, né? Por mais que a CVM, a SUSEP, o Bacen pergunte via documentação, queira as coisas formalizadas e o papel passado das instituições, é o investidor que está ali na linha de frente e ele que vai cobrar. É ele que vai perturbar as instituições financeiras, é ele que vai perturbar as instituições financeiras que ele investe, é ele que vai perturbar as gestoras de fundo que fazem o investimento para ele, é ele que vai querer saber se o seguro que ele contratou para o investimento que ele fez está adequado, é ele que vai perguntar para o setor de RI da companhia aberta as informações que ele quer ter, né? E no momento em que a gente dá o poder da informação, a gente movimenta o mercado no sentido de cobrança social mesmo, né? A gente tira esse poder exclusivamente do regulador, exclusivamente do Estado, e coloca também assim uma lógica ampla. E junto com o investidor vem o terceiro setor, que a sociedade civil organizada no Brasil é bastante, né, estruturada, a gente tem grandes organizações, vem as entidades de classe, as entidades setoriais, a gente tem o papel do Ministério Público, a gente tem o papel, né, do nosso judiciário. Então, a cobrança ela não chega por uma via só, e ela vai chegar em várias formas. O crescimento de litigância ESG no mundo, por exemplo, é um retrato de que, mesmo que você não crie regras, as regras serão exigidas. Você faz por analogia com a regra que está no outro país, você pega a boa prática de um internacional e diz tem que seguir isso aqui. Então, a gente caminha num sentido bom de ter parâmetros para isso. Ela não vai ser uma cobrança vazia, ela não vai ser uma cobrança sem fundamento. As autoridades estão engajadas, mas a sociedade também vai estar engajada seguindo critérios objetivos e critérios estabelecidos. Acho que tem um ganho muito importante também nesse processo, que é o de estruturar a nossa litigância, de estruturar o diálogo com o poder público, de estruturar o diálogo com essas associações, com essas entidades, e estruturar o diálogo com o nosso investidor. Por mais que a gente tenha essa atividade
ampla de interesse, pergunta, transparência, a troca de supervisão, a gente vai ter isso de uma forma mais estruturada e comparável também. Mas eu acho legal no Brasil, ressaltando um pouco o que a Adriana falou, que o legislador, o regulador no Brasil tomou o passo à frente, né? Assim, porque se não viesse dele, ia vir da Anbim, ia vir da autorregulação. E ele se adiantou. Claro, jogou para o investidor penalizar, né? Não é, ele não está obrigando, é óbvio, não teria, é muito inicial ainda, né? Mas você vê que a notícia boa é o investidor está olhando, porque se não tivesse, desde antes, na última leva nossa de IPO, como eu comecei a minha fala falando, não tinha um slidezinho sobre, ao menos um slide sobre o SG. Vamos ver quando o mercado voltar e a gente tiver um novo boom de ofertas de equity, de acesso a esses novos investidores, né? Podemos falar, obviamente, de ofertas de dívida também, mas quando o mercado aquecer de novo, para ver como que agora, quem sabe, não vai ser mais um slide, vai ter outros requisitos, já está avançando, né? E aí até esse avanço é muito lento, né, gente? É claro, é um processo. Para companhias fechadas que não atendam um determinado regulador, um banco central, uma instituição financeira, uma seguradora, uma SUSEP, esse processo tende a demorar muito, porque aí você tem que ter uma mudança legislativa. A gente até tem alguns projetos, né, Adriana, alguns projetos de leis aqui sobre o tema, para fazer alguns ajustes na regulamentação, na lei das SAs, etc., para incluir um disclosure, incluir alguma questão de obrigação, mas é um processo aí muito mais lento, mas vai levar um tempo ainda. Excepcional. Nós estamos já caminhando já para a finalização, né? Já são quase 7 horas, 20 para 7, mas há algumas perguntas aqui do nosso público que parece bastante interessante a gente debater. A Bia Galoni, né, participante aqui da nossa comunidade Stakeholders SD, pede que vocês validem uma percepção que ela traz, que parece que a SUSEP traz um enfoque muito mais na questão de riscos, ao passo que a regulação do Bacen, me parece, ela diz aqui que toca mais a questão da responsabilidade. Queria ouvir um pouquinho vocês, acho que talvez a Adriana, na comparação entre esses dois elementos aí. Então, Bia, na verdade, o que acontece, a SUSEP não tinha uma previsão específica sobre a questão dos riscos socioambientais, sociais, ambientais e climáticos, né? Então, isso foi uma grande inovação da circular que saiu no ano passado. As instituições financeiras, elas já tinham a questão do risco socioambiental dentro da grande gestão de riscos, que está na 4557, desde 2014. Então, as alterações podem parecer mais pontuais, mas elas são muito similares. No caso da SUSEP, a gente teve uma reestruturação da questão de riscos como um todo, para incorporar esses elementos, mas no caso das instituições financeiras, a gente teve uma atualização. Então, se você for lá na resolução 4557 de 2017 e pegar a redação consolidada no site do Bacen, já vai considerar as alterações da 4943, que é essa regra de setembro de 21, e também das regras que foram emitidas nos últimos 2 anos, a estrutura é bem mais robusta do que a estrutura da SUSEP. Mas como essa regra já existia em alguma medida, e como já existe essa questão da gestão de riscos dentro da estrutura das instituições financeiras, e isso é mais comum e mais antigo nas instituições financeiras, a lógica parece ser um pouco menos destacada, mas na verdade não. A importância é similar nas duas, mas a gente tem uma questão de alteração legislativa, que no caso da SUSEP é uma inovação como um todo, e no caso das instituições financeiras a gente teve mesmo foi uma atualização. Excelente, muito bom. Acho que tem uma questão aqui também, que a Maria Cristina coloca. Vocês já tocaram de alguma maneira, o Henrique posicionou essa questão agora das companhias que têm um regulatório menos presente aí, não tem SUSEP, não tem Bacen, etc., que é, no fundo, como vai chegar nas pequenas empresas, né, e sobretudo nas companhias de capital fechado. Você já fala um pouco sobre isso, mas se vocês puderem fazer um apanhado, né? Como é que isso Então, acontece? acho que não, era bem isso, acho que isso que eu quis dizer, né, olhando essa pergunta aqui, que demora muito, porque aí, quando você não tem um regulador, né, como as companhias abertas têm a CVM, né, emitindo as resoluções, né, que está no escopo dela, um banco central, enfim, uma SUSEP, enfim, uma empresa de oil and gas, a nossa agência aqui, Nacional do Petróleo, enfim, aí você acaba simplesmente, né, vamos dizer assim, você tem o seu comércio, né, você tem lá, você segue simplesmente a lei e os requisitos da junta, né, então, assim, para chegar e ter uma mudança legislativa, né, nesse ponto, aí o SG vai ter que evoluir
mais, né, evoluir um pouco mais para a gente ter mudanças legislativas. Como eu falei, há projetos de lei sobre isso. Obviamente, quando a gente está falando de lei, aí tende a ser mais simples de início, porque vai abarcar todo mundo, inclusive as pequenas, então tem uma questão de custo regulatório de observância, né? Não vamos, o dia que o relatório de sustentabilidade for obrigatório para qualquer empresa, né, Adriana? Aí acho que nós estamos num outro mundo. Ainda vai levar um tempo, mas justamente porque envolveria uma mudança de legislação e, obviamente, esse custo maior que gera esses disclosures ou essas práticas, eles são mais justificáveis para essas companhias com registro de companhia aberta, que têm um dever de transparência, têm um dever perante a sociedade, enfim, com responsabilidade, etc. As menores ainda levam um tempo mais para a gente chegar lá. Eu vou aproveitar para complementar, Henrique, porque eu já ia falar uma coisa, chegou uma pergunta aqui, que era exatamente o que eu ia falar. Exato, Chegou ótima pergunta da Maria. Eu ia complementar, Henrique, no sentido de que a gente acaba, né, como eu falei, para a instituição financeira e para a seguradora, isso tem um potencial de impactar o mercado como um todo, porque como eles têm que gerir os riscos das atividades deles, que é a atividade de subscrição, a atividade de concessão de crédito, eles vão precisar das informações sobre gestão de riscos de quem eles estão cedendo crédito, para quem eles estão fazendo fornecendo o seguro de uma operação, né? Então, a gente já vai ter esse impacto e as empresas menores e as empresas de médio porte, as empresas fechadas, elas são tomadoras de crédito, elas precisam de seguro, então isso vai acabar impactando. Mas a gente também tem a possibilidade de impacto em razão da cadeia, né? Como a companhia aberta, ela vai precisar fornecer as informações sobre as questões de sustentabilidade, o inventário de gases de efeito estufa, que também pode incluir o escopo 3, que é o escopo da cadeia. Elas vão pedir essas informações para os fornecedores, elas vão pedir essas informações para os parceiros comerciais, elas vão pedir essas informações para todo mundo que faz parte dessa cadeia de valor. E isso vai motivando, né, e obrigando essas empresas que fazem parte da cadeia, mesmo sendo menores, mesmo sendo fechadas, a terem a prestação de informações para as empresas que vão precisar fazer o disclosure. Então, no fim da linha, quando a regulação vem nessa linha de fazer as grandes, as expostas, as reguladas cumprirem, ela também acaba pegando a cadeia como um todo. Foi a pergunta de Maria Cristina, que ela fez aqui para a gente agora. Então, tem uma questão de impacto na cadeia, sim. Isso é muito visível. Nós, escritório, como prestadores de serviço, a gente recebe uma tonelada de questionários relacionados a questões ambientais e de diversidade todo ano, porque as empresas que nos contratam precisam dessas informações para fazer a gestão das informações deles, né? E para seguir as políticas deles. Então, é uma tendência que isso aconteça cada vez mais. E ainda assim, a gente tendo alterações normativas relevantes, como é o caso, eu já mencionei, né, na aula de Direitos Humanos, eu falei sobre o projeto de lei 572 de 2022, a gestão dos riscos de cadeia relacionados a direitos humanos, meio ambiente e trabalhista vai precisar ser para todas as empresas de médio e pequeno, pelo menos de médio e grande porte. Então, a gente não vai pela lógica de mercado, de companhia aberta, companhia fechada, mas a gente vai pela quantidade de empregados, como já é o caso da lei de cotas para pessoas com deficiência, a gente vai pela quantidade de volume de movimentação, a gente vai pelas parcerias comerciais. Então, sim, a cadeia vai ser transformada obrigatoriamente. Excelente, Adriana. Eu até fazer um comentário adicional, né? Eu acho que existe também um indutor simbólico aqui, né? Porque à medida em que as grandes empresas, numa sociedade que pauta por muitos mecanismos de comunicação, quer dizer, está cada vez mais evidenciado que a gente sabe as coisas que acontecem nas empresas, claro, com alguns limites. Entendo que esse mecanismo de indução chega a outros stakeholders, né? Consumidor, assim, importante, né, com o pequeno empresário, até realmente o pequenininho ali, né, dos bairros, fiquem de olho nisso, né, porque são pessoas que vão cada vez mais sendo educadas nessa perspectiva. E ainda vou destacar o stakeholder, que é o colaborador, a colaboradora, né, que mesmo diante de uma menor pressão regulatória, pode estar ali, olha, vem cá, esse é um debate que está acontecendo nas todas as empresas, etc e tal, por que que eu não tenho aqui o debate da diversidade, da questão da saúde mental, da questão da menor desigualdade de salários,
enfim, do escuta, etc. e tal. Quer dizer, o ESG não tem saída, né? Seja lá regulatoriamente, que foi o pauta aqui, né? Seja lá simbolicamente, por meio de aspectos culturais, né? Assim. E a gente tem pelo menos aquilo que a gente defende, né, no nosso curso, né, Stakeholders ESG da FIA, que também tem payback, né? Quer dizer, empresas melhores podem produzir também uma sociedade ou ser melhor, também produzir mercados melhores e também, portanto, no longo prazo, sobretudo, conseguir ter mais geração de riqueza. E isso é Henrique. comprovado, né, Edson? Sim, é isso que você Opa, fala, essa frase sua, assim, os índices da B3, opa, e a B3 tem vários, né? Acabou de lançar sim, um específico agora sobre diversidade. São 10, salvo opa, engano, índices específicos sim, em que é possível apurar a performance de companhias que sigam determinados critérios. Obviamente tem o EASY, por exemplo, que é o maior índice aí de sustentabilidade, mas por vários deles você comprova que é possível comprovar que empresas que tenham essa governança, esse social, esse, enfim, ambiental aprimorado, têm um retorno maior. E claro, né, quando a gente está falando do menorzinho, né, do local, do comércio local, nós estamos falando do enforcement, né, o enforcement é muito mais para frente, é muito longo, mas se ele tem um potencial de crescer, se ele tem um potencial, né, pensando aqui numa empresa já não do comércio, e isso é legal que você falou, né, sem dúvida o impacto vai estar na sociedade, nós vamos estar discutindo isso. O enforcement vai demorar. E claro, se ele quiser crescer e começar a ter relações com as empresas grandes, vai acabar entrando na cadeia, né? excelente, excelente. Hoje a gente vê profissionais que saem das faculdades, chegando no processo seletivo, vem cá, me conta o que você faz aí, né? A pressão do mercado de trabalho, né? Para você conseguir bons talentos. Então, é extenso o debate, queria muito agradecê-los e agradecê-la, né, Adriana, por este mais excepcional webinar, como eu disse anteriormente, técnico e ao mesmo tempo acessível, ao mesmo tempo didático. Quero passar a palavra para vocês, caso queiram fazer colocações adicionais e de encerramento. Eu vou começar agradecendo novamente a presença de todos, todas. Tem sido um prazer fazer esses webinars com a FIA, é sempre muito divertido participar, tanto porque a gente fica nessa de colocar a última atualização regulatória que saiu na semana passada, então Sim, ESG no Brasil hoje é um grande tic-tac, né? A gente está sempre tendo que se atualizar e acompanhar as coisas e debater isso com o público qualificado é sempre muito legal. A participação é muito interessante e estarei aqui de novo no último. Vocês não me aguentam mais me ver, mas o último sobre tá uma cadeia delícia. produtiva, eu vou estar aqui de novo com o nosso sócio trabalhista que vocês já conheceram. Então, é prova de que eu gosto de vocês, né? Então, muito obrigada de novo pelo convite e tenho certeza que é sempre um arraso essa participação e tudo. O público de vocês é incrível. Nós que agradecemos. Eu também faço minhas palavras, Adriana. Me sinto honrado de estar aqui. É muito bacana o trabalho que vocês fazem, o público aqui qualificado gente, debater um assunto que eu posso dizer não é tão novo, mas é novo, querendo ou não, Ah, é novo. Eu sei que a gente pode entrar na questão técnica, não, mas, gente, é um tema do momento e é um tema que tende a mudar a sociedade para melhor. Tende a mudar, no final do dia é isso, em três grandes frentes, são três letrinhas aí que eu particularmente acredito muito, então me dá muito prazer de falar e mostrar como o mercado está evoluindo, tanto na prática, tanto na prática, que eu digo, na percepção dos investidores, mas também quanto nas regras, né? excepcional, Henrique, excepcional, Adriana, mais uma vez agradecendo. Acho que vocês colocam uma questão importante, eu vou adicionar uma questão que eu acho que ela é pano de fundo, que é aquela que eu mais consigo militar, que é a questão da educação para as lideranças, né? Nós precisamos ter essa educação técnica, de entender os aspectos, nuances, por exemplo, da legislação, mas eu tenho defendido muito esta educação que promove nas lideranças sensibilidade social, sensibilidade ambiental, que as pessoas consigam, digamos, harmonizar o pragmatismo cotidiano do mundo empresarial com a necessidade de revisitar esse mundo empresarial no sentido de uma sociedade melhor, mais igualitária e que a gente respeite o meio ambiente. Eu costumo brincar
até, na verdade, uma brincadeira séria, né? Que um dia a gente espera encontrar o nosso bisneto, né? Ou a nossa bisneta. E possivelmente a bisneta e o bisneto, enfim, vão perguntar a nós, o que você fez, caro Bisa, né? Quando você estava lá tomando decisões na sua empresa. Porque quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está pensando em nós mesmos, a crise climática está atualmente presente, mas com um profundo impacto para gerações que vêm até aí, né? Um dia a gente vai tanto poder nos orgulhar de termos buscado o movimento de tomar decisão empresarial de modo mais ético, ou também podemos ter vergonha e culpabilidade nesse processo. A gente é responsável por aquilo que a gente faz para o nosso planeta e para a nossa sociedade. E aqui estamos nesse diálogo, né? O nosso curso procura trazer esse letramento, e não só o curso, né? Esses nossos espaços de webinar, né? Vamos vê-los e vê-la mais uma vez aí, Matos Filho e FIA juntos aí. Muito obrigado, viu, Adriana, Henrique, time da FIA aí, Lilian e todos e todas, e muito obrigado por todos que tenham acompanhado até agora.